Empreendedor interessante foi algo que você disse aí. O que tu considera um empreendedor interessante? Um negócio interessante é fácil de imaginar. Agora, um empreendedor interessante, o que é? Isso. Existe uma máxima assim, que se você pega um negócio bom com um sócio ruim, o negócio tende a ser ruim. Agora, se você pega um negócio mais ou menos com um sócio bom, o negócio você conserta. O que você não conserta é sócio. Então, é muito difícil para nós, até você abrir o programa aqui dizendo se a gente sabe alguma coisa antes. Não, a gente não sabe nada. A gente senta na cadeira, quando abre a cortina é que a gente sabe quem é o empreendedor, qual é a empresa. A gente não sabe nem o que vai vir, nem o que vem na hora. Mexerica, banana ou alcachofre ou ração. E o que é pior aqui, Igor, a gente não sabe o que vai vir depois. A gente vê 55 pits lá sem saber os próximos que virão. E você tem que tomar decisões naqueles 45 minutos de gravação, que depois editados viram 15. Mas naqueles 45 minutos, sobre as perguntas ácidas, eu diria que são perguntas necessárias. Boa. Você não consegue fazer um investimento se você não fizer perguntas objetivas e duras, né? Se faria parte do show, você só passa um pano, aí seria só show. Mas se realmente você quer investir, você precisa fazer a pergunta firme. Entendi. Mas aí eu acho que entra um ponto bem importante de dizer, né, que do programa ali é exatamente isso, é um reality, né? A gente nunca viu aquelas pessoas na vida. Então a gente até faz muitas perguntas ali, não só para conhecer do negócio, mas para conhecer da pessoa. Até curioso dizer, né? Quando eu entrei no programa, acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida. Então, assim, eu gosto muito do programa porque ele é educativo, ele inspira, ele motiva. Tem um monte de gente que fala, pô, eu comecei a me dedicar a empreender ou montar o meu negócio depois que eu assisti o Shark, eu aprendi um monte com vocês. Então, acho que, assim, tem uma questão muito importante para nós que estamos ali, que é ajudar outras pessoas a entenderem que é possível empreender. Ainda mais num país que, de uma certa forma, a gente estava fazendo as pessoas desacreditarem nisso. Então, ou seja, a gente está resgatando o acreditar, ó, você é capaz, você consegue fazer, olha o caso da pessoa que foi lá, olha onde ela está hoje. E até uma provocação que a gente faz, não é só ir no programa e fazer um pitch, mas é querer ser um Shark também, querer ser uma pessoa que está no nosso lugar ali, olhando para outros negócios. Porque, assim, todos os Sharks, eles têm histórias de superação, de se reinventar, de pivotar. Então, ou seja, a gente acaba passando essa mensagem. Mas é legal dizer que quando eu entrei no Shark, a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar um pouco mais leitura corporal. Porque é uma linha tênue sempre. Se a pessoa tá nervosa, ou se ela não sabe nada do que ela tá falando, porque pode acontecer. Se ela não sabe nada do que ela tá falando, é preocupante porque você não vai conseguir investir nela. Se ela só tá nervosa, poxa, se a pessoa é uma pessoa criativa, que vai ficar no laboratório, nem sempre a pessoa é uma pessoa vendedora. Isso é importante também de dizer. As pessoas se preocupam tanto com o pitch. Fala bonito, fala bem, né? Mas às vezes ela fala bonito, mas ela não entrega nada depois. A gente faz 3 perguntas, ela não sabe o que ela tá fazendo. Aí não adianta nada, você não vai querer ser sócio dessa pessoa. Aí ela é um ótimo comercial, mas não é um ótimo empreendedor. E o contrário também acontece. Às vezes a pessoa ali, ela não responde com propriedade, mas ela entende muito do negócio. Então, acho que também é nosso papel fazer as perguntas certas. E daí eu fui me provocando a olhar quando a pessoa responde com propriedade ou a pessoa responde com arrogância. Porque eu acho que para todos nós ali, não dá para ser sócio de pessoa que é arrogante, que fala assim, eu sei. Pô, você não tá afim de escutar ninguém. Então, por que você quer um sócio? Aí tem dinheiro mais barato no mercado, tem outras formas de você captar. Então, acho que o programa, ele quer conectar justamente quem quer comprar o seu sonho, que são os Sharks, que estão dispostos a fazer isso, porque tem outras coisas mais simples pra gente fazer na vida do que olhar uma pessoa que a gente nunca viu na vida, comprar o sonho dela e investir. E tem um outro ponto, que é, de fato, a pessoa entender que a gente, pra colaborar, ela precisa estar disposta. Porque se ela não estiver disposta, não adianta. É igual eu acho que a gente estava falando aqui nos bastidores. Qual é o sócio certo pro teu programa, pro teu canal, para tudo que você está fazendo? É aquela pessoa que está alinhada com tua mentalidade também. Porque o convívio depois pra gente é muito importante. Não é um programa, não é um show só. A gente vai ficar sós de um monte de gente. Eu brinco até que poderia chamar casamento às cegas, né? Você casa com um monte de gente que ele nunca viu na vida. Detalhe que a gente só faz pergunta
quando o Caíto permite. É? Porque o Caíto domina a fala lá, ele monopoliza a fala. Hoje ele tá quietinho. Não, hoje eu tô eu faço. Tá tudo bem, Caíto? Não, eu já cutuquei. Não, eu tô sendo gentil, deixando meus amigos aqui falarem, é a primeira vez deles. Ai, ainda tava... É mole, mano. Quietinho, não falei nada. Não, e tem uma curiosidade aqui. Ele falou pra todo mundo. Fofa. Ele falou pra todo mundo que quando a esposa dele vai, ele quer falar mais mesmo, porque ele quer se mostrar, não falou? Falou. Então, A minha cara, né? E daí, quando a gente fez agora o pitch ao vivo, eu já tava com medo. Eu falei, caraca, mano, que com a esposa ele já tava empolgado. Imagina com plateia e com a esposa. Imagina, aí a casa cai. Queria pegar um gancho do que o Sérgio falou. É uma coisa muito interessante, assim, que vocês vê na história de alguns empreendedores que se deram muito bem. Talvez você pegue o cara num momento que não é o produto dele, velho, mas ele é bom. E uma hora ele vai achar a veia dele e vai explodir. E assim, você vê na história um monte de empreendedor que, puta, o cara foi pra cá, foi pra lá, não sei o que e tal, achei. Então essa coisa de investir no cara, às vezes, é muito mais legal, muito mais importante até que o produto, cara. Então, tipo, pô, 2 exemplos. Pô, tipo, os moleques da DOT lá, aquela balinha energética. Os 3 moleques são muito bons. Tem 22 e 24, com aquela cabecinha. Pô, eu quero do lado dessa molecada, entendeu? Talvez talvez não seja DOT, mas alguma coisa em algum momento vai ser, entendeu? Então, assim, é tão bonito de ver isso. Então, depois de 10 anos, 7 anos, 8 anos do Shark Tank, essa coisa de você analisar um negócio, claro, é um business que tá lá, mas você analisar o empreendedor, entendeu? E o potencial desse cara, onde ele pode chegar, é radical. É uma coisa que a gente voltar anos atrás, Igor. Caramba, bicho,